Muito boa noite, irmãos. Prazer estar com os irmãos mais uma vez. E estamos alegres em retornar nesta quarta-feira, depois de um culto de encerramento de uma série de estudos sobre adoração. 10.000 razões para adorar. Um culto para a glória de Deus. Fiquei muito emocionado quando, ainda no sábado, tive o privilégio de ver o programa pela primeira vez. Queremos registrar aqui os nossos agradecimentos em nome da igreja ao irmão Flávio Muros pelo empenho e dedicação. Foram muitas horas até ficar tudo pronto. No próximo domingo, irmãos, dia 9 de agosto, teremos o estudo número 6, que tem como título Ainda Não é o Fim, baseado em Marcos capítulo 13. O autor, pastor Washington Roberto Nascimento, pastor da Igreja Batista Sião, em São Pedro de Aldeia. Hoje estamos iniciando uma série de estudos sobre oração. Terminamos uma série de estudos sobre adoração e vamos iniciar hoje uma série de estudos sobre oração. E o primeiro estudo tem como tema: a oração faz parte dos desafios da igreja. Às quartas-feiras e domingos, sendo que no próximo domingo à noite daremos uma pausa, porque estaremos comemorando o Dia dos Pais. Convoco a igreja para que a partir de hoje tenhamos 30 dias de orações. Muitos são os motivos, irmãos. Pelo nosso país, neste tempo de pandemia, vamos orar pelo presidente da República, a sua família, e as demais autoridades constituídas do nosso estado e do nosso país, pelas famílias da igreja, pelo nosso bairro, pelos pastores da igreja e pelos enfermos neste tempo de pandemia. Pois traz
traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E finda a hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida que findar com fé, amor constante, orar depois da morte do pavor. Então será sim só louvor depois da morte do pavor. Então será sim só louvor. A oração faz parte dos desafios da igreja. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, verso de número 11. E o texto diz o seguinte: Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir a direção do nosso Deus para o estudo desta noite. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Pai, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade que Tu nos concede mais uma vez
em estarmos, ó Pai, trazendo esse estudo. E agora, Senhor, quando estamos colocando diante de Ti um estudo sobre orações. São uma série de estudos, Senhor, que vamos trazer à igreja, para que a igreja possa cada dia mais se dedicar à oração. E aqueles que a ouvirem possam ter a oportunidade, ó Pai, de estar também orando, intercedendo a Ti. Obrigada, Senhor, por este momento tão precioso, tão importante para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela Primeira Igreja Batista em Fazendinha, os familiares, o bairro, Senhor, que tanto precisa da mensagem de Jesus, o nosso Salvador. Dá-nos a Tua graça e nos livre, ó Pai, de todo perigo e todo mal neste tempo de pandemia. É a oração que fazemos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como introdução desse estudo, o livro de Neemias pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, irmãos, é a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém, dirigida por Neemias, que foi mandado pelo rei da Pérsia para governar Judá. Neemias realizou também várias reformas sociais e religiosas. Então, irmãos, essa é uma das partes importantes, meus irmãos, do livro de Neemias. A finalidade do livro, por que este livro foi escrito, de que forma ele foi escrito. Não esquecendo os irmãos que o pastor já fez na igreja uma série de estudos do livro de Neemias. Mas hoje o nosso foco será a oração, faz parte dos desafios da igreja. O segundo aspecto que eu quero lembrar aos irmãos, que a leitura dirigida por Esdras, da lei de Deus, é a confissão dos pecados pelo povo. E outro ponto, Senhor, meus irmãos, da parte de Neemias, é que nós vamos pensar que outras atividades de Neemias, como governador de Judá, Neemias sempre dependeu de Deus e foi um homem de oração. Então nós estamos procurando homens e mulheres que se possam estar dependendo exclusivamente da oração, sendo realmente dependentes de Deus. Para tanto, eu convoco a igreja, meus irmãos, para que nós estejamos nestes estudos de oração, estamos dependentes de Deus, com muita oração, com muita dedicação, com muito louvor ao nosso Deus. A oração de Neemias. Primeiro, veio do fundo da sua alma. Então, realmente Neemias se colocou diante de Deus e ele expressou, vindo do fundo da sua alma. A outra oração de Neemias, que ele suplicou com jejum e lágrimas, e Deus não se agrada com a oração impensada. Então, irmãos, quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus aquilo que está dentro do nosso coração. Tem que realmente brotar do nosso coração para nós falarmos diretamente com o nosso Deus. Neemias, então, ele orou sem cessar. Neemias, capítulo 1, verso 6, o texto diz assim: os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Então, Neemias tinha esta consciência de que ele e a sua família pecaram. Então, irmãos, nós precisamos ter nitidamente esse entendimento, que nós falhamos, que nós pecamos, que nós desobedecemos a Deus em muitos momentos, e, meus irmãos, precisamos então
estar em paz com o Senhor, com a nossa vida colocada diante do Senhor. Mas Lucas, capítulo de número 11, verso 9, diz assim: por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Verso de número 10. Pois tudo o que pede e recebe, a porta será aberta. A outra oração, irmãos, de Neemias, ele orou em profunda humildade. Neemias, capítulo 1, verso de número 7, o texto diz assim: temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem os estatutos e as leis que ordenastes ao teu servo Moisés. A outra oração está exatamente, ele confessou os seus pecados do povo. Ou melhor, ele confessou os seus pecados e os pecados do povo. Isso está registrado no verso de número 6. Ele lembrou Deus de suas promessas. E o verso de número 8, o texto nos diz assim: lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Verso de número 9, ainda em Neemias, capítulo 1. Mas, e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajudarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O meu nome quer dizer fazer habitar o meu nome, o significado dessa palavra, meu nome. Outra oração era sua fé apoiou-se somente na palavra. Então, irmãos, isso está registrado no verso 9 que nós lemos ainda há pouco. Então, a sua fé se apoiou então na palavra. Ou seja, se obedecerdes os meus mandamentos e a praticardes. Então, irmãos, nós vamos entender de que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos na Bíblia os mandamentos, nós temos na Bíblia os textos, meus irmãos, que nos mostram os caminhos que, na verdade, precisamos andar. Então, a Bíblia registra sobre família, registra sobre a igreja, registra sobre tantos fatos, sobre evangelização. Nós temos aí Paulo, como que ele trabalhou, meus irmãos, as suas questões em relação à igreja. Então, irmãos, nós precisamos, então, obedecer os mandamentos, mas não só obedecer, mas praticar. Então, essa é a nossa palavra neste momento. Deus tem nos dado grandes oportunidades para a oração neste tempo. Então, irmãos, recebam, então, de Deus, nesta noite, uma convocação. Uma convocação não somente por Deus, que é nossa autoridade máxima, mas do seu pastor, nesta hora, neste momento, e meus irmãos, deste estudo. Convoco aos irmãos para 30 dias orando intensamente pelas famílias, pela obra missionária, pelos desafios dados ao Senhor, à igreja e pelo bairro Fazendia. Então, irmãos, como falamos na introdução, muitos são os motivos. Precisamos orar, intensificar as nossas orações neste tempo de pandemia. É um apelo que eu gostaria de fazer aos irmãos. É uma convocação, é um pedido que eu estou fazendo aos irmãos na noite de hoje. Vamos orar, meus irmãos,
pelo presidente da República e a sua família. Os irmãos sabem perfeitamente que o nosso presidente, ele está sofrendo riscos, meus irmãos, de vida, pelos lugares por onde ele tem andado, pelos lugares por onde tem passado. Mas também, irmãos, nós precisamos pensar nas autoridades do nosso Estado. Nós estamos também, não só o Brasil, mas o nosso Estado, meus irmãos, está em crise. E nós precisamos orar pelo nosso governador, vamos orar pelos deputados estaduais, para que Deus possa ter compaixão deles. Mas vamos orar, meus irmãos, também pelo nosso país. Precisamos orar pelo país como um todo. Quando pensamos no presidente da República, nós estamos pensando também no nosso país, nos senadores, nos deputados federais. Mas, irmãos, tem sido a nossa tônica, tem sido o nosso desafio constante para que nós oremos pelas famílias da igreja. Meus irmãos, pelo nosso bairro, quanto Fazendia e os demais bairros de Araruama precisam das orações do povo de Deus. Mas, especificamente pela igreja. Precisamos orar pela igreja, vamos orar pelos pastores da igreja. Temos, com a graça de Deus, irmãos, 2 pastores na igreja que precisam das nossas orações. Precisamos realmente, meus irmãos, o quanto eu preciso, o quanto eu careço das orações, assim também como o pastor Jaci Palinha. Mas vamos orar pelos enfermos neste tempo de pandemia. Não só pessoas da igreja, pessoas ligadas à igreja, como também, meus irmãos, que Deus possa nos livrar e livrar a nossa população de todo o perigo do mal. Então nós estamos diante de grandes desafios neste mês. Orações e leitura bíblica. Passo a passo, irmãos. Nós temos orações e temos então leitura da palavra de Deus. Então no verso 11, Neemias diz assim: Deus só atua quando entregamos a Ele a nossa vida em oração. Então, tudo a Deus em oração. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu povo, concedendo-lhe favor perante este homem. Então, irmãos, eu quero desafiar mais uma vez aos irmãos. Esta oração de Neemias, no verso 11, nos desafia. Senhor, esteja atento aos ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos. E aí, meus irmãos, quando ele faz esta oração, ele não se preocupa somente com ele, mas ele se preocupa com os outros servos. Então, quando eu oro a Deus, meus irmãos, eu não penso somente em mim, somente na minha família, mas eu penso na igreja, eu penso nos irmãos. Eu oro, meus irmãos, constantemente para os irmãos. Eu tenho intercedido a Deus pelos irmãos. Eu tenho orado pelos seus familiares também. Com certeza, Deus tem falado, então, aos nossos corações, às nossas vidas. Mas eu quero, então, concluir o estudo desta noite. Eu era copeiro do rei. Deus está chamando, Ele está convocando copeiros para a sua obra. Você já pensou nisso? De ser um copeiro, somente um copeiro, que é tão valorizado, meus irmãos, nos nossos dias? Mas eu quero que os irmãos traduzam a mensagem de Neemias para a realidade de hoje. Tragam a mensagem de Neemias para este ano de 2020, neste tempo de pandemia. Deus está chamando, Ele está convocando copeiros para a sua obra. Fico contente, irmãos, de ser um copeiro do Rei Jesus, para servir a igreja e o bairro. Eu quero ser simplesmente, somente
um copeiro. Essa é a minha palavra nesta noite a toda a igreja e que Deus para tanto nos abençoe. Até domingo, com a graça do Senhor. Amém. Confie no Senhor. Declare: entrego a Ti, Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Aleluia. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está. Receba a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Levanta sua voz. Seguro estou. Seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará Vencer. Entrego a Ti a minha oração, Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti.
será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo